Olá, amigos! Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos trabalhar o módulo B11, né? O módulo que vai discutir as questões em torno da cultura medieval, o teocentrismo cultural, né? A gente já falou aqui um pouco desse conceito de teocentrismo, mas vale a pena a gente frisar, né, para que vocês tenham um bom entendimento sobre esse aspecto. Teocentrismo significa, né, Teo, Deus, ou seja, Deus no centro de todas as coisas, né? Dentro do imaginário da cultura medieval, todos os aspectos, todas as manifestações da cultura, da sociedade, no dia a dia, na vida comum, eram fortemente marcados, né, pela religiosidade, pelo misticismo religioso, pela presença desse teocentrismo. Então, Deus estava no centro de todas as coisas, não o ser humano, né? Hoje nós vivemos um antropocentrismo, né, onde o homem é o centro das coisas. O homem preocupa primeiro consigo mesmo para depois preocupar-se com Deus, né? Isso não acontecia no universo medieval, tá? Deus e a religiosidade estava acima de tudo e acima de todas as coisas. E essa visão de mundo ela influenciava fortemente a organização da sociedade, as manifestações artísticas, culturais, enfim. Então é uma característica importantíssima no universo medieval, né? Se a gente analisar no século V até o século X, você tem um analfabetismo crônico dentro da Idade Média, né? Então, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Basicamente, o que era escrito estava em latim ou em grego, tá? A pintura, a escultura também era uma forma, né, muito utilizada pela igreja como meio de educar as pessoas, como uma sociedade analfabeta não se sabe ler, né? As imagens elas ganham, né, uma força muito grande. Então, por isso que a Igreja Católica sempre, né, dentro das suas igrejas, usou pinturas, esculturas de santos, né, imagens da via sacra, justamente para transmitir para esses cristãos, né, mesmo eles sendo analfabetos, né, o conhecimento sobre a sua religião, a sua fé, enfim. Então, dentro dessas das igrejas, né, dos mosteiros, era muito comum você encontrar ilustrações, né, gravuras, pinturas, justamente com o intuito de passar ali os ensinamentos, os princípios básicos, né, do cristianismo. Até porque o acesso à leitura era pouco, livro era um artigo extremamente raro, né, de luxo, porque era muito caro, muito trabalhoso, né, se confeccionar um livro, porque o livro era feito à mão, tá? Nós temos a figura dos chamados monges copistas, né? Que são responsáveis por esse trabalho de produzir os livros à mão. Então imagine como era difícil, como era complicado, né? Você ter acesso a essa leitura, né? A produção intelectual. Mas isso não significa, né, que a Idade Média ela não tenha produzido grandes intelectuais e uma produção intelectual até relativamente importante. Durante muito tempo se pensou, né, esse misticismo religioso, esse teocentrismo como algo que bloqueasse, né, a produção intelectual do universo medieval. E não é bem assim. A gente sabe que a Idade Média produz sim cultura e uma cultura de relativa qualidade, né? Então, como eu já disse, por exemplo, os mosteiros eram espaços onde os monges, né, os religiosos estudavam, né, se preparavam. Como é que você vai combater as heresias, combater aqueles que pensam diferente, né, do cristianismo sem argumentação? A gente já viu, né, na filosofia como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles foram importantes, né, para enriquecer, né, a qualidade intelectual da nobreza europeia e da própria igreja em si. Então, inicialmente você tem dentro dos mosteiros, né, centros de estudo ali designados especificamente para preparar os religiosos, né, e gradativamente alguns nobres eles vão podendo frequentar esses espaços e também adquirir certo conhecimento, né? Mas mesmo assim a gente tem que destacar que a influência da religiosidade é muito forte
né, dentro dessa produção intelectual, cultural que existe aí nesse momento, beleza, pessoal? Bom, educação, filosofia e literatura, né? Essa parte aqui eu não vou me estender muito, afinal de contas nós estudamos, né, isso em filosofia. Santo Agostinho é responsável, né, por, vamos dizer assim, cristianizar o pensamento platônico, adaptar, né, a filosofia clássica aos preceitos do cristianismo. Basicamente foi uma filosofia que predominou durante toda a Alta Idade Média, né? Nós já falamos sobre isso, eu não vou repetir novamente, né? Depois nós tivemos aí a introdução dos conhecimentos aristotélicos, né, no mundo ocidental através dos escritos do Averroes e do Avicennas, que introduzem as reflexões de Aristóteles, que até então eram desconhecidas, né, no mundo ocidental, isso aqui no contexto das chamadas cruzadas, e consequentemente o desenvolvimento da escolástica por parte de São Tomás de Aquino, que também é uma revolução, né, dentro da perspectiva cultural do universo medieval. E também a contribuição dos árabes, né? O contato com os árabes durante as cruzadas fez com que o mundo ocidental também entrasse em contato com um novo modelo, né, de arquitetura, por exemplo, a matemática, né, a introdução dos algarismos indo-arábicos, né, substituindo os algarismos romanos na escrita dos números e nos cálculos matemáticos, enfim, são inovações e transformações importantes nesse segmento que a gente tem que destacar. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Então eu vou encerrar esse segundo vídeo aqui, ele é bastante curto, né? Na verdade não vou encerrar ele não, vou ver se eu consigo já colocar aqui o próximo módulo, que a gente já faz uma coisa só. Vamos entrando aqui então no B12, que é o módulo de cultura medieval, dinamização cultural na Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média nós vamos ter um momento onde a Idade Média vai passar por transformações estruturais, né? O feudalismo, ao mesmo tempo que ele alcança o seu apogeu, ele começa a entrar em um processo de crise, né? E isso vai se dar justamente pela questão, principalmente das novas técnicas de agricultura que vai se desenvolver nesse período, mais alimento, o crescimento populacional, o comércio volta a se estruturar, um processo conhecido como renascimento comercial urbano. Ao mesmo tempo, nós temos a questão das cruzadas, né, que vai dar um impulso, dar um novo impulso ao comércio, à atividade comercial, novas rotas vão surgir, né? Então as camadas de comerciantes, então, a burguesia comercial, ela vai se consolidar. Isso vai então mudando a mentalidade, mudando, né, o comportamento ali do europeu, tá? E inclusive, né, nós temos até uma mudança da fé cristã católica, né, a ideia de purgatório, a ideia de indulgência que vai surgir nessa fase também. Mas o principal objetivo aqui da nossa análise é justamente isso aqui, ó, o surgimento das universidades na Idade Média, que é um salto cultural assim importantíssimo, né, dentro do universo medieval. Se tem uma instituição importante, né, que foi criada na Idade Média e que influencia o mundo até hoje, são as universidades, tá? Inicialmente, essas universidades surgiram como? Como eu disse, essa diversificação, né, da sociedade medieval, esse novo cenário de transformação, de comércio, de crescimento urbano, ele criou um espaço onde havia uma necessidade agora de conhecimento letrado, né? O homem medieval agora ele precisava saber ler, escrever, porque você tem um comércio, né, se estabelecendo. Então a procura pelo ensino, né, pelo ensino intelectual, vamos dizer assim, ela cresceu. As igrejas elas forneciam as chamadas cátedras, que eram escolas que eram inicialmente formadas para qualificar os padres, né, formar os membros do clero. Os nobres e os burgueses, né, os comerciantes, os ricos comerciantes, começaram a frequentar essas cátedras, elas foram crescendo e essas cátedras então deram origem às universidades que surgiram na Europa a partir do século XII, né? E essas universidades elas se transformavam
em unidades de conhecimento, de produção científica, acadêmica, muito diversificado, lógico, sobre, obviamente, a tutela da própria igreja. Então, no início, as universidades elas eram submetidas ao controle, né, medieval, ao controle do clero católico, né? Então, não se podia produzir algo que não fosse de acordo com as determinações do próprio clero, dos dogmas da igreja. Então, as antigas escolas monásticas elas vão se transformando com o passar do tempo em instituições de ensino mais amplas, né? Frequentada por professores e alunos que não são exclusivamente membros da igreja, não, mas nobres e grandes comerciantes, né, burgueses vão frequentar as universidades, lembrando que o ensino público voltado para as camadas populares, isso aí não existia, tá? E um grande exemplo, né, da importância da universidade foi justamente a formação chamada escolástica, né, o pensamento que teve origem lá com Santo Agostinho, perdão, São Tomás de Aquino, né, que vai ser importante a adaptação das ideias aristotélicas, né, no Ocidente, que até então não havia esse conhecimento dessa prática, né? Não havia conhecimento desse teórico aqui no mundo ocidental, tá? Nós temos também o desenvolvimento da literatura, como o trovadorismo, né? Poesia épica, os contos de cavalaria. Então, né, vão se diversificando a produção intelectual, né? A produção artística ela vai ganhando uma nova cara, um novo sentido. Afinal de contas, você vai ter agora uma universidade, um centro de estudo onde essa produção intelectual ela vai ganhando força, né? Beleza, pessoal? É isso aí. Então a gente encerra esse segundo vídeo, esse terceiro vídeo, na verdade. Eu iria dividir, mas deu para fazer os dois módulos em um vídeo só. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, questão, só perguntar para o tio no nosso momento de encontro. Beleza, pessoal? Então, até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.